Seja bem-vindo, bem-vinda ao estudo do Livro dos Espíritos de hoje. Busque um ambiente tranquilo e sereno. Prepare o seu recipiente com água, que será magnetizado no decorrer do estudo de hoje, e fixe o pensamento em Jesus. Bons estudos! Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso grupo de estudos sobre o Livro dos Espíritos, um momento onde estamos aqui reunidos com muita alegria, com muita união. Então, convido todos agora a gente se conectar com a espiritualidade amiga, agradecendo por este momento, onde estamos aqui reunidos em aprendizado. Vamos agradecendo a Jesus pelo seu amor e por nos acompanhar nesse estudo. E pedimos humildemente que Jesus fique conosco, nos auxiliando nas reflexões, nos entendimentos acerca do tema de hoje. E pedimos que nos envolva com muito amor, com muito carinho, e que nosso estudo transcorra num clima de muita paz e de muita harmonia. Que assim seja. Então, hoje nós vamos continuar aqui no livro 1º, capítulo 4, que nós estamos agora falando aí de princípio vital, né? Então, só fazendo uma breve aí retrospectiva que nós vimos sobre os seres orgânicos, né, que são todos os seres vivos, os homens, animais, plantas, e vimos também sobre os seres inorgânicos, que são a pedra, a água, o ar, e vimos também já sobre o princípio vital, o fluido vital, que é ele que dá essa vida aos seres orgânicos, né? Então, lembrando que o princípio vital só tem nos seres encarnados. E quem quiser se aprofundar um pouquinho mais, pode ir no capítulo 10 da Gênese, de Kardec, que fala sobre o princípio vital. É um capítulo até pequeno, e principalmente do item 16 ao 19. Então, se vocês conseguirem dar uma lida, até vem bem ao encontro de tudo que nós conversamos e vamos terminar aqui hoje. Então, é um capítulo até pequeno, né? Então, vamos começar, Gerson, a 64, né? Que paramos. Isso. Vamos lá. Pergunta 64. Vimos que o espírito e a matéria são dois elementos constitutivos do universo. O princípio vital forma um terceiro? Resposta: sem dúvida. É um dos elementos necessários à constituição do universo. Mas ele tem sua fonte na matéria universal modificada. É para vós um elemento como o oxigênio e o hidrogênio, que, todavia, não são elementos primitivos, visto que tudo parte de um mesmo princípio. Aí Kardec emenda uma outra pergunta aqui. Parece resultar daí que a vitalidade não tem seu princípio num agente primitivo distinto, mas numa propriedade especial da matéria universal, em razão de certas modificações? Resposta: é a consequência do que dissemos. Aqui eu percebi que ele começa a tratar, a abordar a questão do fluido universal, que tudo parte de um único elemento, que consegue os diversos tipos de transformação, de dinamismo, nessa relação entre espírito e matéria.
É que essa vitalidade ela vem dessa união, né? Da matéria com o espírito. Vocês perceberam que na 64, Kardec ele faz essa pergunta do espírito com E minúsculo novamente? Então, o que Kardec ele pergunta é assim, se esse princípio vital, ele é um terceiro elemento. Vamos lembrar da Trindade universal, que é Deus, o princípio espiritual, que é o princípio inteligente, e o princípio material. Então, Kardec, ele quer saber se esse princípio vital é mais um terceiro elemento, aí nessa trindade. E aqui, os espíritos, eles explicam que é um dos elementos dessa constituição, assim como vocês falaram, que é parte do fluido universal, porque tudo que é matéria parte desse princípio material que Deus criou. Então, o fluido cósmico, né, que se fala o fluido cósmico universal, ele é uma matéria, é a matéria elementar, é a matéria primitiva. E o fluido, ele vai passar por suas transformações e esse fluido vital que dá a vida aos seres orgânicos, então ele é dessa transformação desse fluido cósmico universal, que é do princípio material. É bem interessante essa pergunta Porque aqui. chama de consequência, né? Essa Isso, consequência. isso mesmo, né? Essas derivações aí são as consequências, exatamente. Desse princípio. Porque o que a gente tem que lembrar é que existem os dois princípios gerais do universo, que é o princípio espiritual, que ainda não somos nós, os espíritos formados, e o princípio material, e daí vai derivando. Né? E aí, seguindo esse seu raciocínio, essa sua explicação... A Cleide abriu o microfone, Gerson, você vai seguir a tá bom. 65? Pode falar, Eu sei que Cleide. 65 tem muita ligação, essa sua colocação Tá. com a 65. Mas vamos lá, vamos ver o terminar comentário da 64. Cleide. Não, eu só ia comentar que nem ele perguntou se era um terceiro elemento, né? E que Kardec, ele esmiuça bastante, ele vai perguntando, né? Mas eles responderam, né, que não chega a ser um terceiro elemento, mas que um não vive sem o outro, né? O fluido vital, ele que dá vida ao corpo, né, a matéria, né, ele faz essas transformações para que tenha vida, vamos dizer assim, né, não sei se a gente vai ver mais na frente, mas não adianta ter só o fluido vital e não ter a matéria, vai precisar dos dois, então eles sempre vão estar juntos, não é que é um terceiro elemento, mas é o que faz a diferença para dar vida, né? Isso mesmo, exatamente, Cleide. Então, seguindo aqui na questão 65, Kardec pergunta: o princípio vital reside em alguns corpos que conhecemos? Resposta: ele tem sua fonte no fluido universal. É o que chamais de fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. É o intermediário, o elo entre o espírito e a matéria. Então, que a gente estava comentando há pouco, né? O princípio vital é o que dá a vida, e a sua fonte é o fluido universal. A gente poderia dizer que não é o terceiro elemento, e sim um intermediário, né? Uma ligação, né? Não é isso? Isso mesmo. Não, isso é uma ligação. E vem ao encontro que a Cleide falou, porque
ele é um intermediário, então ele tá para ligar o espírito e a matéria, né? Porque o espírito está sem a matéria, mas sem a animalização. Então, existe esse fluido vital que dá essa animalização entre o espírito e a matéria. É isso mesmo. Pode falar, Cleide. É isso mesmo, ele completa, né? Ele é um elo. Ele faz a união para que tenha a vida, né? Por Isso. exemplo, como a gente viu nas outras aulas, né? Sobre os orgânicos e inorgânicos, né? Então, os orgânicos, para eles terem vida, é necessário, por exemplo, os animais, as plantas, o homem, ele vai precisar do princípio vital, né? Que é o elo para dar a vida, né? Isso mesmo. É isso aí. Quando eu estava lendo isso aí, eu até lembrei do perispírito, né? Porque eu até penso, né, que é como se fosse uma bolacha recheada, né? E o perispírito é o recheio, né? É como se fosse isso, né? É o que liga uma coisa com a outra ali no meio, né? E se a gente pensa também, né, Cleide, sem a vitalidade, sem esse fluido vital, o espírito, ele não vai atuar aí no nosso organismo, né? Porque Não, como que a gente vai atuar? A gente vai ver aí mais adiante que os órgãos, né, eles vão ter as suas funções aí. que é o fluido que dá, como ele falou aqui, né? A animalização, né? O ânimo, né? Que dá vida, né? Isso mesmo. Vamos seguir aqui na questão 66. Sim, Pergunta: o princípio vital é o mesmo para todos os seres orgânicos? Resposta: sim, modificado segundo as espécies. É ele que lhes dá o movimento e atividade, e os distingue da matéria inerte, pois o movimento da matéria não é vida. Ela recebe esse movimento, não o dá. Ou seja, o que eu entendi aqui é que a matéria, ela só se move se tiver uma inteligência por trás dela, né? E também me faz lembrando aqui no filme lá do Kardec, que tinha as seções das mesas giratórias, né? Todo aquele movimento, como é que pode um corpo inerte ali se mover, as mesas, cadeiras, até aqueles movimentos de copos, né? Ou seja, se moviam por quê? Porque havia um agente inteligente por trás, junto daquela matéria que fazia o movimento. É isso que me fez lembrar aqui nessa resposta dos espíritos. Questão de algo mais inteligente associado a uma matéria para fazer esses movimentos aí. É porque se não existisse o princípio vital, tudo seria inerte, né? Como a pedra, como as coisas, não haveria movimento. Então, só no animal, na planta, no homem, que há essa energia, que há essa atividade, né? O resto é tudo inerte. Não tem a vida. Se modifica, sim, mas não tem a vitalidade, né? Que traz o fluido para o homem, para o animal, para a planta. É claro que em cada espécie é diferente, né? Essa inteligência, vamos dizer assim, o animal teria inteligência, sim, mas seria igual ao homem? Não, né? Uhum.
As Isso plantas se mesmo, desviam, Suzane. sim, mas o fluido vai agir de maneiras diferentes em cada espécie, né? Isso mesmo. É de forma diferente, né? Todos vão ter, mas a Isso, gente não dá para comparar o nosso fluido vital com o dos animais. Se a sim, gente for analisar, nós mesmos, seres humanos da mesma espécie, nós não temos o mesmo tipo aí de fluido vital, né? sim, Nós vamos ser dotados aí de fluidos, um mais, outro menos, né? Conforme a sua forma aí de vida, que tem a ver também aí com o processo, com planejamento reencarnatório também. Isso que você falou também, Gerson, do movimento, da inteligência, que tem que ter essa inteligência para esse movimento, porque o princípio vital, ele dá o movimento, mas ele não é a inteligência. Então, por exemplo, se eu vou movimentar aqui o meu braço, eu preciso desse fluido vital, eu estou com vitalidade, mas eu preciso desse meu princípio inteligente para que eu possa fazer esse movimento que eu quero, né? Esse movimento aqui voluntário. Então, ou seja, né, esse princípio inteligente, o ser pensante. Então, o vital me dá esse movimento. E o princípio inteligente, que é a inteligência aqui, o espírito já formado, ele vai fazer essa condução desse movimento, né? É exatamente isso que eu também entendi, Gerson. É mesmo, é bem isso mesmo. Você vê que, traduzindo o que você falou, fica até mais fácil de entender as últimas palavras dos espíritos, né? Pois o movimento da matéria não é a vida, ela recebe esse movimento, mas não a produz, Uhum, né? isso mesmo. Ela recebe, mas não produz. E tudo depende de quem está recebendo, né? Isso Cada um mesmo. de uma forma diferente. É exatamente, Cleo. Pode seguir, Vamos Gerson. para a questão 67. Pergunta: a vitalidade é um atributo permanente do agente vital ou se desenvolve apenas em razão do funcionamento dos órgãos? Resposta: não se desenvolve senão com o corpo. Não dissemos que esse agente, sem a matéria, não é vida? É necessária a união dessas duas coisas para produzir a vida. Kardec emenda uma outra pergunta aqui. Pode-se dizer que a vitalidade está em estado latente quando o agente vital não está unido ao corpo? Resposta: sim, é isso. Aí Kardec faz uma consideração aqui, que diz o seguinte: o conjunto dos órgãos constitui uma espécie de mecanismo que recebe estímulo da atividade íntima ou princípio vital que existe neles. O princípio vital é a força motriz dos corpos orgânicos. Ao mesmo tempo que o agente vital estimula os órgãos. A, a ação dos órgãos entretém e desenvolve a atividade do agente vital, aproximadamente como se dá com o atrito que desenvolve o calor. Então, aqui é aquela relação, né, da causa e efeito. Então, o espírito anima um corpo que Então, faz todo o movimento, né, toda a parte de mobilidade, a vitalidade desse corpo. e aí, que nem ele falou aqui, né? É, eu achei super interessante, ficou bem fácil a hora que ele falou, né? Do atrito que produz o calor. Se cessa o atrito, acaba o calor, né? Você vê como é super dependente, né? Uma coisa depende da outra. É é um mecanismo aí onde todas as partes têm a sua função. E
para uma coisa, para uma única finalidade, né? Mas precisa da função de cada um, né? E desse do atrito e do calor, a gente pode lembrar do coração, né? Se o coração para, né, o que acontece? A gente já sabe. Então, e nesse 67, é bem interessante, porque o Kardec, ele quer saber se o fluido vital ali tem constante essa vitalidade, né? Então, ele faz essa pergunta e que faz a gente refletir, né? Ou se desenvolve somente pelos órgãos. Então, a gente se pergunta, né? Se eu parar de beber e comer, o fluido vai se alimentar por si só? Porque o fluido vital, ele precisa desse corpo. E ele precisa aqui dos órgãos, né? Faz com que os nossos órgãos, ele vai fazer com que gere mais fluido vital em nós. Por isso que é importante, quando a gente fala de alimentação, de uma vida saudável, de hábitos saudáveis, tanto para o corpo quanto para a mente, porque tudo isso auxilia em nossa vitalidade. A gente está auxiliando nesse fluido vital que nós recebemos, nós já viemos com esse fluido vital, mas também é uma responsabilidade nossa, assim que eu entendo, né, de constantemente zelar por ele e cada vez ir aí produzindo mais. E é de acordo também como nós vivemos, como nós lidamos aí com o nosso corpo, né, como nós alimentamos aí esses nossos organismos. Por isso que todas essas atividades que vai para a mente, corpo, espírito, é fundamental, né? Nós estamos fazendo essa contribuição. Desculpa, Suzeli, você ia falar, acabei falando na frente. Não, eu ia colocar o seguinte, que nem você falou, nós trazemos esse fluido vital. E é importante a gente salientar que a gente vem com uma quantidade dada por Deus, né? Uma quantidade exata, como se fosse um isqueiro, né? Então, quando acabar aquela carga do isqueiro, seria o nosso desencarne. Então, nós temos a quantidade certa de fluido vital. É por isso que muitas vezes, eu acho, né, que quando a pessoa tira a sua própria vida, ela ainda vai com esse restante que ela teria, né? Por isso que ela volta para cumprir esse restante que faltou junto a esse fluido. Eu penso assim, não sei. Você tocou num ponto, Suzeli, não sei quem de vocês aqui já leu Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz. É um livro muito interessante. Esse livro, o André Luiz, junto com a equipe, com o seu instrutor, eles vão acompanhar alguns desencarnes na crosta terrestre. E nesse processo, Suzeli, ali fica bem nítido, por exemplo, a gente sabe que a gente tem auxílio espiritual em todos os lados, né? A espiritualidade não para de trabalhar. Então, tem uma equipe que eles foram acompanhar, tem um caso, não me lembro qual é o caso, mas eu me lembro do fato, foi encerrada, né, a vida terrena dele, mas não de uma forma extremamente natural, mas ficou um restante de fluido vital no corpo físico dele. Então, o espírito já não estava mais no corpo, mas no corpo tinha ainda fluido vital. E essa equipe acompanhou até o cemitério e eles foram retirar o restante desse fluido vital que ainda tinha no corpo, para que esse corpo não sofresse vampirizações.
né? Que aí é um outro tipo de estudo. E o que que eles faziam com esse fluido vital? Eles colocavam para o fluido cósmico universal, eles jogavam para o fluido cósmico universal, mas não deixa no desencarnado, para que não sofra a vampirização. Então, é bem interessante isso que você falou. E porque quando ele voltar, ele vai receber essa quantidade que ele deixou de usar, né? Exatamente essa quantidade, por exemplo, 20 anos, então vai ser 20 anos, né? E lembrando que, como a Cleide falou um dia aí, né, nós vamos do átomo ao arcanjo. Então, somos vários, se a gente for pensar assim, nós temos aí vários átomos, né? E todos os átomos têm princípio inteligente. Nós já vimos isso, que eles vão ter esse princípio inteligente. E disso, olha só, a nossa responsabilidade, quando você fala, né, Suzeli, de tirar a própria vida, quando uma pessoa pensa em tirar a sua própria vida, realmente ela está cometendo um crime hediondo, porque ela está matando aí vários princípios espirituais dentro. É isso que a gente carrega, se a gente for pensar assim, de uma maneira um pouco mais ampla. Então, olha a responsabilidade aí que nós temos com o nosso fluido vital, né? E nós temos que valorizar cada dia mais. E quando a gente fica adoentado, a gente percebe que ficamos debilitados, vai comprometendo aí os nossos órgãos e a gente vai deixando de produzir. Então, por isso que é muito importante a gente fazer esse olhar para nós, né? A partir de agora, vamos olhar para esse fluido vital com muito amor e carinho. Verdade. Pode falar, Cleide, ainda temos 6 minutos. É rapidinho. Só para comentar o que você falou do livro, maravilhoso esse livro, né? E assim, realmente bem lembrado, ele exemplifica bem a importância do fluido vital, né? Porque o fluido vital é como se fosse um suprimento divino para o ser humano, né? E nesse caso, nessa história que a gente ouviu do André Luiz, ela se fica ainda no corpo inerte, os seres das trevas, como você mesmo falou, vão vampirizar. Para eles, isso daí é como se fosse ouro, né? Porque eles é vida, né? Então, as trevas, o mal, consegue agir mais intensamente, né? Tem mais força, né? Para a gente saber a importância do fluido vital, né? Isso. Esse líquido divino, né? São aqueles espíritos que ainda estão, né, muito na materialização. Isso, né, material. Estão bem perto da crosta terrestre, né? Isso. Exatamente. E não tem nada a ver, mas é muito lindo a gente concluir o trabalho da espiritualidade amiga, né? Que se preocupa até com isso, né? Até com isso, não tem nada a ver com o que a gente está falando, mas sempre é bom a gente ter olhos para isso, né? Como a gente tem amigos ajudando a gente, né? É verdade. Os amigos espirituais. Isso mesmo. Temos um tempinho ainda? Sim, Gerson, 4 minutos. 30 segundos. É que a Suzeli comentou aí do isqueiro, eu estava aqui pensando, um dia desses aí eu vi esses shorts, né, um vídeo que falava do isqueiro, né, quando o isqueiro cai na água, imagina o isqueiro novinho, cai na água, ele molha, né, a pedrinha que dá ignição, que põe fogo. Então, quando ele molha, você tenta acender, ele não vai acender mais. Não vai acender mais. E a tendência qual que é? É jogar fora. Mas se você vier com outro isqueiro
e dá ignição e só sai o gás desse que molhou, ele volta a viver, né? Então, quer dizer, um ajudando o outro. O fluido estava inerte, né? O fluido estava inerte, faltou algo para dar a Exato. combustão. Excelente. Então, acho que é na linha que você estava falando, né, de jogar fora. Então, vai embora com todo o fluido dele, né? Verdade. O que faltava é só a Exatamente. combustão, a outra parte para dar a ignição. Ótimo exemplo, Gerson. E não sei se a gente vai ver aqui no Livro dos Espíritos, mas nós podemos fazer doação do fluido vital, assim como o outro isqueiro aí, né? Então foi muito bom as nossas reflexões hoje. Como é gostoso estudar, né, gente? E a nossa intenção aqui, quem nos acompanha pelo canal do CEF, no YouTube, realmente a nossa intenção aqui é levar esse gostinho pelo estudo, para nos aprimorarmos cada vez mais, e principalmente com esse livro base, que é a base que nos dá amparo em outros estudos espíritas, né? Então, assim, agradecidos que estamos, agradecendo ao nosso Mestre Jesus e a toda a espiritualidade amiga, e que tenhamos uma excelente semana, uma excelente noite, e que nós recebemos a luz de Jesus em nossos lares, e que nos esforcemos essa semana para que permanecemos com essa luz de Jesus, que é todo amor, que é todo carinho para conosco, e que permanecemos com ela a semana toda. E nos encontraremos aqui na próxima semana. Graças a Deus. Obrigada, obrigada.